amém? Estamos aí no itinerário muito forte, os irmãos sabem disso, né? Então estamos aí gerenciando vários projetos, né? E isso realmente tem cobrado seu preço. E que marcha, né? Que marcha foi a de ontem, né? Nós recomeçamos esse mover, estamos assim muito gratos mesmo ao Senhor, né? E o Senhor nos dá assim muitas alegrias mesmo. E eu estava assim pensando, e de repente, né, o Senhor move tudo isso. E para completar, né, o meu filhote ainda veio passar o final de semana com a gente, né? O Eduardo com a Thaís e o meu bebê, né? Te amo, filhote, você é top, né? Então meu garoto veio para cá, daqui a pouco também está voltando, pegando bar. E aí a gente fica assim, né? Só uma banha, como dizem. Mas assim, sabe, queridos, a gente trabalha em cima da missão que Deus nos deu para fazer. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre isso, sabe? Sobre missão. Não no sentido também, mas não só no sentido da obra missionária, né? De nós irmos e fazermos missões. Beleza. Mas eu estou abrangendo no sentido de nós cumprirmos o objetivo. Cumprirmos aquilo pelo qual o Senhor nos chamou para fazer. Missão é muito mais do que nós fazermos missões nos Ribeirinhos e no Planalto. A nossa igreja tem esse legado. Amém ou não amém? Fazemos e estamos trabalhando em cima disso. Mas missão vai muito além. Missão é aquilo que a gente foi chamado para fazer. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre isso. No livro de Atos, capítulo 20, versículo 24, diz assim: todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do evangelho da graça de Deus. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Pai, nesse momento, nós colocamos diante do Senhor, meu Deus, essa mensagem. E o Senhor, meu Deus, cumpra em nós o teu querer e o teu realizar. Mostre, meu Pai, em nome de Jesus. Fala conosco, Pai, de uma forma tão clara, que nós não vamos ter dúvidas de que nós precisamos terminar nossa jornada de fé. No nome de Jesus, se você crer, diga amém. Aleluia. Aplauda Jesus. Sabe, queridos, cumprindo a missão. Olha aí, ó, o tema da mensagem. Cumprindo a missão. Bom, você viu um texto muito forte. Quem liberou esse texto foi o apóstolo Paulo. Em que contexto ele falou isso? Esse texto faz parte de uma conversa que o apóstolo Paulo estava tendo com os presbíteros da igreja de Éfeso. Né? Os líderes principais da igreja de Éfeso estavam reunindo com o apóstolo Paulo. E lá nessa reunião o apóstolo Paulo liberou essa palavra. Que na verdade, ele estava com uma caravana de vários homens de Deus, com muita pressa de voltar para Jerusalém. Para você entender um pouco do que eu estou falando aqui. Ele estava, né, na cidade de Mileto, estava reunindo com os presbíteros da igreja de Éfeso e mais uma caravana de pessoas, de líderes que iam com ele. Então ele estava numa caravana e veio uma outra caravana de Éfeso e eles fizeram uma grande assembleia, uma grande reunião ali, né, de presbitério. Por quê? Porque ele estava com o objetivo de chegar o mais rápido possível na cidade de Jerusalém. E para chegar lá no seu objetivo, que é a cidade de Jerusalém, o apóstolo Paulo havia passado por vários lugares daquela região da Ásia. Ele chegou na região da Macedônia, passou 3 meses lá na região da Macedônia. Depois, ele saiu da região da Macedônia, foi para a Grécia, passou pela cidade de Filipos, lá da igreja dos Filipenses, e foi lá que ele estava pregando há quase 9 horas pregando. Diga comigo, meu Deus. Já pensou se fosse nos dias de hoje?
9 horas pregando e tinha um rapaz na janela. E o rapaz estava lá, e eu acho que a pregação foi, e o camarada cochilou e despencou da janela. Tá, bum, caiu lá. Foi aquela agonia, e aí chegaram lá, o rapaz estava morto. Morreu da queda. Está na Bíblia. E aí, o apóstolo foi lá, orou nele e ele ressuscitou. Né? E aí ele continuou a sua viagem missionária, pregando o evangelho, reunindo o povo. Ele passou por Troade, Assos, Mitilete, Quio, Samos, até chegar na cidade de Mileto, que hoje fica na região da Itália. Estava lá. Quando ele chegou em Mileto, ele disse: eu preciso reunir com o povo de Éfeso. E aí, mas eu não posso mais chegar lá porque eu não tenho mais tempo. Então eu vou mandar chamar o povo de Éfeso para vir aqui onde eu estou. E foi o que ele fez. Ele mandou comunicado solicitando a presença dos presbíteros descerem da igreja de Éfeso e irem para onde? Para lá, para Mileto. E foi lá nessa reunião que o apóstolo, né, liberando ali, ele deu uma sentença muito forte para aqueles líderes da igreja de Éfeso. E qual foi, pastor? Foi nessa reunião que o apóstolo declara que aqueles líderes não o veriam mais. Aquela era a última reunião do apóstolo com aqueles líderes de Éfeso. Atos 20, 25 diz o seguinte: agora eu sei que nenhum de vocês, entre os quais passei pregando o reino, verá novamente a minha face. Foi nesse contexto que o apóstolo estava falando isso. Ele já entendia que estava chegando no final do seu ministério. Estava no auge, plantou muitas igrejas e formou muitos discípulos. Mandou chamar o presbitério de Éfeso e disse: essa é a nossa última reunião. Essa reunião era uma reunião de despedida. Era uma reunião de conselhos. Era uma reunião de prestação de contas entre o fundador e aqueles que receberam o seu legado. Era isso que estava acontecendo quando ele liberou essa palavra. Era uma reunião de despedida, de prestação de contas e de transferência do legado. O fundador já estava o quê? Passando o cajado para a mão daqueles que iriam continuar a obra. Por isso que ele mandou chamar. No versículo 36 de Atos 20 diz assim: tendo dito isso, que ele disse que eles não iriam mais vê-lo, ajoelhou-se com todos eles e orou. Todos choraram muito, e abraçando, beijavam. O que mais os entristeceu foi a declaração de que nunca mais veriam a sua face. Então o acompanharam até o navio. É forte ou não é? Uma reunião de despedida, uma reunião de transferência. Ele chegou lá e disse assim: gente, vocês não vão mais me ver. Eu vou para Jerusalém, e de Jerusalém eu não vou mais voltar. Dali eu vou seguir para outro lugar e eu vou terminar meu ministério. Mas essa obra dessa região agora está nas mãos de vocês. Eu posso imaginar, o choro, o lamento, a tristeza, mas eu também posso imaginar o nível da responsabilidade que aqueles presbíteros, aqueles líderes estavam recebendo ali do fundador. Agora, o que se destaca nisso tudo é a urgência que o apóstolo tinha em chegar no seu destino. Ele estava muito apressado para chegar aonde? Em Jerusalém. Tanto é que ele deu uma quebrada de asa, Ele não chegou até Éfeso, ele parou até Mileto e já voltava. Estava com pressa. E ele sabia o que estava esperando ele lá naquela cidade de Jerusalém. E o que estava esperando não era nada de bom. Olha o que ele estava dizendo, prestando contas com os presbíteros. No versículo 19 de Atos 20 em diante diz assim:
Eu servi ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas, sendo severamente provados pelas conspirações dos judeus. Vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente de casa em casa. Ensinei-lhes tudo publicamente e de casa em casa. Culto de celebração e célula. Amém, meus irmãos? Amém? Testifiquei, tanto a judeus como a gregos, que eles precisam converter-se a Deus, com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali, senão que, em todas as cidades, o Espírito me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Olha o que é que tinha em Jerusalém para ele: prisões e sofrimento. Prisões e sofrimento. Irmão, geralmente quando a gente sabe que vai ter um negócio ruim que a gente tem que enfrentar, a gente tem a tendência de quê? De adiar. Correto ou não? A gente sabe que aquele negócio ali vai ser pedreira. Então qual é a nossa tendência? É o quê? Adiar, protelar, dar um jeito de se desviar da coisa ruim. Mas aí a gente vê o quê, meus irmãos? A gente vê o apóstolo com pressa de chegar lá. Por que ele estava com tanta pressa, irmão, de chegar lá? Aí sim é que ele declara o versículo que eu acabei de falar. Eu não me importo com o que eu tenho que passar. O que me interessa mesmo é terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou. Que no caso dele, de testemunhar do evangelho da graça de Deus. Ele não se importava, de certa forma, de que vai ter fase de sofrimento, vai ter fase de escassez, vai ter fase de perseguição, de prisão. O que ele quer mesmo é cumprir a missão que Deus delegou para ele. Se vai ter momento ruim, se vai ter momento bom, para ele isso não importa mais, porque acima disso está o quê? A missão que Deus deu para ele. E eu lhe pergunto, qual a missão que Deus lhe deu? No que você está envolvido? Por que Deus lhe chamou? Nós precisamos ter esse entendimento. O que você está fazendo hoje dentro do reino de Deus? Deus te levantou para ser alguém, abrir a porta da sua casa para receber uma célula, ou para estar liderando uma célula, cuidando de alguém, ou você está envolvido em ministérios, está envolvido na obra missionária, né? De repente Deus te deu a missão de cuidar de pessoas, Deus te deu a missão de ser um bom pai, de ser uma boa mãe, de ser um bom filho. Deus de repente lhe deu a missão de conseguir se graduar e se profissionalizar. De repente Deus te deu a missão de empreender e conquistar um bom negócio, um negócio próprio, a sua empresa, gerenciar pessoas, gerenciar recursos. Qual foi a missão que Deus te deu nessa terra? Com o que é que você mexe? Qual é a sua missão? Esse é o alvo e o objetivo que nós precisamos ter, irmãos. Precisamos cumprir a nossa missão. Sabe, queridos, olhando para essa declaração, eu vejo quanto que este homem levou a sua missão de levar a palavra de Deus a sério. Não interessava o que podia acontecer. O que valia a pena mesmo era a palavra de Deus e o seu testemunho chegar até onde era para chegar. Então não interessava o que ele poderia que passar, não interessava as circunstâncias que ele iria viver, o que interessava para ele era cumprir o objetivo pelo qual ele foi chamado. Quando nós temos esse entendimento, aquilo que a gente está fazendo ganha uma nova perspectiva. Tem pessoas que condicionam a sua vida
em meio às circunstâncias. As circunstâncias determinam a vida da pessoa. Por exemplo, se eu estou bem, eu venho para a igreja. Se eu não estou bem, não adianta eu vir para a igreja. Não adianta eu ir para a igreja, do que adianta eu vir para a igreja e minha cabeça não está na igreja. Com muito amor e carinho, eu digo que está muito errado esse pensamento. Porque Deus lhe chamou para congregar. E a palavra é clara no livro de Hebreus e diz: não deixei de congregar. Como é o costume de alguns. Desde aquele tempo antigo o pessoal tinha essa dificuldade. Lá diz assim: não deixei de congregar, só se você não estiver legal, aí você não vai congregar. Não diz isso. É a mesma coisa que diz: olha, honra teu pai e tua mãe, só se ele for bonzinho contigo. Diz isso, irmão. Sim ou não? Honra pai e mãe, ponto. Independentemente de quem seja e de que forma seja o pai e a mãe, tem o princípio da honra. Então nós precisamos entender que precisamos cumprir a missão que Deus nos delegou. Quando a gente tem esse entendimento, irmãos, a vida da gente começa a tomar uma nova postura. Tem pessoas, sabe, que estão desistindo dos seus alvos, desistindo dos seus objetivos, desistindo de tudo, porque vivem debaixo da circunstância. Está tudo bem? Então eu estou lá. Não está? Então eu dou um jeito de sair. Está tudo bem no casamento? Então é minha mulher, é meu marido. Não está legal? Então eu saio fora. Está tudo bem no meu trabalho? Beleza. Deu algum problema, alguma confusão? Eu caio fora. Não interessa se eu estou com boleto para vencer. Não interessa se eu fiz um planejamento de 30 CV, não sei das quantas. Não interessa, eu saio. Nós precisamos, queridos, entender que Deus nos deu uma missão. E nós precisamos cumprir essa missão. Custe o que custar, se você é de Deus, se Deus lhe colocou numa posição, se Deus lhe colocou numa função, se Deus te entregou algo para fazer, quer seja dentro do ministério, quer seja dentro do reino de Deus, quer seja no trabalho, na família, em qualquer lugar, se Deus lhe deu, você precisa lutar para cumprir o seu objetivo, a sua chamada. Temos que manter o foco. Quantas e quantas vezes, e alguns que andam mais perto de mim sabem, eu já subi nesse púlpito sem condição nenhuma. Mas Deus me deu uma missão. Hoje pela manhã, tivemos um culto tão gostoso aqui. Mas para mim chegar aqui, eu lhe confesso, foi guerra. Eu e a equipe que estava aqui de manhã. Porque muitos trabalharam até rachar no meio. No dia de ontem. Cedo estavam aqui, junto comigo. Porque nós não abrimos mão de cumprir a nossa chamada. Poderia estar na minha mão: vamos dar folga para todo mundo, não tem culto de celebração amanhã de manhã. Não, nós temos uma missão, temos que executá-la. E eu cheguei aqui, meus amados, com a minha garganta pegando fogo. Mas aí a gente ora, toma uma água e bota para fazer. Porque o Senhor nos deu uma chamada. O Senhor nos deu uma missão. O Senhor nos deu um objetivo e nós precisamos cumpri-lo. Amém, meus irmãos? Esse deve ser o padrão de Deus para nós. Não podemos ir para as comunidades, liderar uma célula, discipular uma pessoa, fazer um GE como se fosse algo superficial, como se fosse algo voluntário. O Senhor nos desafia a acelerar o processo missionário. O Senhor nos desafia a acelerar o que nós temos que fazer. Por quê, pastor? Por conta do tempo que nós estamos vivendo. E qual é o tempo que estamos vivendo, pastor? Pela palavra de Deus nós entendemos que estamos vivendo o fim do tempo da graça e o início do juízo de Deus. Irmãos, estamos no tempo da graça? Sim, mas a gente está no finalzinho do tempo da graça.
A gente já não tem mais tempo de ficar fazendo graça da graça de Deus. Sabe aquele lance do camarada ficar brincando e tal, e vem para a igreja, não vem, e fica flertando com o mundo, com o pecado? Não, porque torna e deixa. Cuidado, porque a gente está na repescagem. A gente está na prorrogação. Já passou-se o tempo da graça. É o Senhor que já está esticando aí mais um tempinho. Você sabe por quê? Porque nós precisamos, como igreja, nós precisamos cumprir a nossa missão. Então nós precisamos acelerar o processo para a gente poder cumprir a nossa missão e depois o Senhor vir e levar a sua igreja. Sabe, irmãos, a gente sabe, esse período da pandemia, da pós-pandemia, que é o período que a gente está vivendo agora, tantas coisas nós falamos e refletimos aqui, nós precisamos entender, sabe, meus irmãos, o tempo que estamos vivendo. Deus quer que a gente acelere para cumprir a nossa missão. Ontem foi um ato profético muito forte na nossa cidade. Os ministérios, o povo de Deus, o povo de Óbidos marchou na cidade. Saímos e voltamos a marchar. Na verdade, ontem a marcha não terminou, a marcha começou. Agora que as igrejas vão começar a marchar. Agora que nós vamos realmente precisar desenvolver a nossa chamada e a nossa função nessa cidade. Nós, como pastores, nós precisamos cumprir a nossa chamada no Senhor. De repente eu estou falando com alguém aqui que já foi muito envolvido em alguma coisa. De repente algumas situações aconteceram e você hoje não está mais desenvolvendo o que você desenvolvia antes. Eu quero dizer para você que o Senhor está cobrando uma postura sua. Cumpra o seu objetivo, cumpra a sua chamada. Porque é nesse tempo que a profecia de Mateus 24:14 se cumpre. Ela precisa se cumprir, né? E este evangelho do reino será pregado como testemunho em todas as nações, em todos os povos, em todos os povoados. A palavra de Deus precisa entrar, sabe, meus irmãos? E aí que a gente vê projetos missionários se levantando, pessoas se destacando, Deus ministrando no coração de pessoas que poderiam muito bem estar envolvidos em outros lugares, mas o Senhor trouxe para cá, move o coração para entrar em lugares mais longínquos do meio desse beiradão de meu Deus aqui. A última ceifa, a última colheita, o último e grande avivamento da história deve acontecer antes do arrebatamento da igreja e então virá o fim. E é a igreja do Senhor a responsável por administrar essa última ceifa. É a minha geração, é a sua geração que temos a responsabilidade de trabalhar essa última ceifa, essa última colheita. E no nosso contexto, as nossas células são fundamentais nesse processo. Porque aonde o templo não entra, a célula entra. Nós temos um templo na cidade toda, mas nós temos células nos 4 cantos dessa cidade. Sabe, meus irmãos, essa é a visão. Esse é o processo. No nosso caso, como igreja local, nós precisamos cumprir a nossa missão. Cumpra a sua missão. O avanço da obra missionária é uma questão de visão. Nós precisamos ter isso. Sabe, irmãos? Existe uma multidão de pessoas desesperadas, com medo, inseguras e que estão sedentas por uma palavra de esperança, de salvação, em meio a tanto desespero. Tanto desespero. Ontem uma nuvem de jovens descendo as arquibancadas, indo lá para frente entregarem suas vidas a Cristo. E Deus falou muito forte ao meu espírito, porque era eu que estava lá fazendo apelo. A maioria daquelas pessoas que desceram para lá estavam desesperadas, porque o maligno lançando seta na mente, síndrome do pânico, ansiedade, depressão, pensamento suicida. Ontem o Senhor fez uma limpeza na alma de muitos jovens ali. Mas exemplo desses que foram livres, existe uma multidão de pessoas que estão assim, pelos 4 cantos dessa cidade.
E o povo de Deus tem a responsabilidade de chegar lá junto e fazer a coisa acontecer, porque é você que tem as palavras da vida eterna. O Espírito Santo habita dentro de você. Você tem a vida de Deus, e essa vida de Deus precisa sair de dentro de você e chegar na vida daquele parente seu, do vizinho, do amigo. O Senhor nos chama para cumprirmos a nossa missão. Sabe, meus irmãos, um dia nós vamos nos colocar diante do Senhor, e Ele vai dizer para mim e para você: o que você fez da sua vida? Mostre-me os seus frutos. O que você fez com o dom que eu te dei? O que você fez com o talento que eu lhe dei? O que você fez com a habilidade que eu lhe dei? Cumpra a sua missão. Esse é um apelo que eu estou fazendo aqui. Como servo de Deus, como seu amigo, cumpra a sua chamada. Cumpra a sua missão, custe o que custar. Porque maior é aquele que está conosco. O Senhor, o nosso Deus, é fiel para nos restaurar, para organizar nossa vida, para reciclar, para colocar a gente na posição correta, para nós servirmos ao Senhor com alegria. Sabe, meus irmãos, o último avivamento está chegando aí, e com ele um novo despertar para a sua igreja. O Senhor está chamando a mim e a você. O Senhor está chamando a igreja de Óbidos para cumprir a sua missão, para fortalecer aquele que está fraco, para chegar e começar a organizar a vida das pessoas. Deus é conosco. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas pastor, é difícil, o senhor não sabe. O ambiente que eu vivo, a família que eu tenho é terrível. O que Jesus passou por nós? O que Jesus sofreu por nós? O que vários homens e mulheres de Deus sofreram por nós para que o Evangelho chegasse até nós? Por que que tantas pessoas tiveram que sofrer tanto e só a nossa geração que não quer sofrer pelo amor de Cristo? É a nossa vez de sofrermos pelo amor do Senhor. É a nossa geração que precisa gastar a vida no reino de Deus. Momentos que a gente vai dormir pouco, ficar cansado, estourado, porque tudo isso são ofertas de sacrifício que sobem para o altar de Deus. Sabe, meus irmãos, essa pandemia veio em cima da igreja e infelizmente muitas pessoas esfriaram. Eu sou da geração que as pessoas clamavam por ter uma oportunidade de servir de alguma forma na igreja. Eu sou da geração que as pessoas ficavam orando e jejuando para serem escolhidas para compor, por exemplo, a banda que toca na marcha. Eu sou do tempo que eu fazia seletivas e mais seletivas. A gente se preparava para poder ser escolhido para montar o grupo de coreografia do street dance de uma determinada apresentação, porque muitos tinham que ficar do lado de fora que não estavam preparados ainda. E eu via gente chorando, porque queria estar lá. Alguns ficavam chateados porque não foram aprovados. E de repente eu vejo hoje pessoas com dons e talentos. Para onde é? Ah, não sei, ainda vou ver, tem muita coisa para resolver, muitas situações aí. A gente vai ver como é que a gente faz aí, tá? Eu sou desse tempo. Como seu amigo, eu saio da posição de pastor, como seu amigo eu lhe digo aqui: arrependa-se.
Arrependa-se diante do Senhor, porque o Senhor conta contigo. Não é para homens que estamos fazendo. Eu sei que hoje o Senhor está falando com pessoas aqui. Que o Espírito Santo trabalhe na sua alma, converta a sua alma, para você ser parceiro de verdade, parceiro que vai até o final. No dia que o obreiro, no dia que a obreira chegar e dizer assim: poxa, eu estou fazendo muito, eu já faço muito, a minha parte eu já fiz. Quando entra nessa, meu irmão, me perdoe, mas você está entrando numa furada, uma cilada muito perigosa. Porque tudo que a gente fizer, meu amado e minha amada, ainda é muito pouco perto daquilo que Deus tem feito por nós. E se você for olhar na palavra de Deus, você vai ver que todos os homens de Deus, eles mostram claramente que eles estão gastando a sua vida inteira, e se tivesse uma outra vida, eles ainda iriam gastar ela inteira, e ainda não iria ser o suficiente para recompensar aquilo que o Senhor fez por elas. Então essa deve ser a motivação correta do nosso coração. Que o Senhor converta o nosso coração, e que nós possamos chegar lá no finalzinho da vida. Tem gente que quer viver 100, 120 anos. A minha oração é que para que você consiga viver esses 120 anos na presença de Deus e sendo útil no reino de Deus. Porque do que adianta viver tanto sem propósito eterno? Mas eu e você, nós fomos chamados com um propósito, com uma missão. Custe o que custar, cumpra a sua missão. Fique de pé no nome de Jesus.